Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu vos ofereço todos os meus pensamentos, palavras, obras e ações, alegrias e sofrimento deste dia, tudo quanto eu fizer e padecer, descontados os meus pecados, sejam tudo, ó meu Deus, para a vossa glória, para o bem das almas do purgatório, em reparação das minhas faltas e em desagravo ao sacratíssimo coração de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Dando aquela continuidade, né, professor, em relação ao Brasil, a questão de Portugal, esse vínculo que nós temos religioso com Portugal, né? Então iremos trabalhar hoje, que o professor só pode dar no dia de hoje, né? É lógico, nós temos que aproveitá-lo aqui. E pela providência divina, nós temos uma outra pessoa especial conosco aqui hoje. Marcos William, que eu gostaria que o senhor apresentasse a pessoa que está conosco aqui. Embora no off você falou que seria eu, mas eu quero que o senhor apresente, que o senhor conhece ele muito mais do que eu. E eu estou me sentindo feliz que estou conhecendo ele bem antes do que eu imaginava. Deus é muito abençoado mesmo na minha vida, né? Eu penso que primeiramente nós temos que agradecer as almas do purgatório, tudo que Deus sabe fazer, tudo que Deus faz certo, e também deve ter a intercessão das almas do purgatório. Hoje, segunda-feira, providencialmente, estamos aqui com a visita do virtuosíssimo Padre Luiz Virtuoso, padre lá de Olhos d'Águas, né? E Padre Luiz Virtuoso, sacerdote diocesano da Diocese de Anápolis, um homem de grandes virtudes, um homem muito piedoso, confessor na catedral. Penso que a maioria dos senhores já o conhecem. Na verdade, me é uma honra poder apresentar o Padre Luiz Virtuoso, que graças a Deus, a Nossa Senhora, a providência divina e o auxílio das santas almas do purgatório, conseguimos aqui o Padre hoje para estar presente no programa. Muito boa tarde a todos, um grande abraço. É nossa alegria participar deste programa, e essas palavras que o professor dirigiu para nós, elas são fruto de uma ilusão de ótica, né? Porque nós todos somos irmãos, aqui nós nos sentimos como uma família mesmo, e assim cada um contribui com uma parcela para a melhoria do próximo, e assim formamos um só coração, uma só alma, porque o nosso objetivo é o mesmo, é amar a Jesus Cristo e depois desfrutá-lo lá no céu, né? E assim muitos ouvintes também participam desse ideal, e queremos que aumente ainda mais, né? Depois que conhecemos os fatores da história que levaram a fé católica a ser predominante no Brasil. O Brasil era o maior país católico do mundo, graças à civilização do Portugal. E nós muitas vezes desconhecemos a história, e é uma grande alegria para mim estar perto de dois professores ilustres aqui, né? E estamos apenas iniciando o nosso programa, e durante o trajeto do horário nós podemos também aprender uns com os outros. É uma beleza, é uma grande alegria, uma grande honra também para mim, né, poder estar presente aqui. Então um bom desfrute, né, que nós saboreemos bastante o assunto de tamanha relevância, não só para a história, também para a nossa fé. Pois é. O professor Marcos William, eu gostaria que o senhor só recordasse rapidinho aquilo que foi falado, né, de importante no programa passado. De repente tem pessoas que vão começar a ouvir agora, embora os programas repetem aqui na rádio, né, e você pode acessar o site e encontrá-los lá. Só para que a pessoa se sintonize um pouquinho, né, porque é um assunto muito vasto, mas de repente a pessoa ela pode entender que a construção começa pelo teto, né, para não ter essa sensação. Se eu poderia só rapidinho recapitular o programa Perfeita Alegria. Nosso programa Perfeita Alegria, né? Bem, o programa está com o objetivo de uma série nós vamos apresentar uma série de fatos históricos que contribuíram para que o Brasil fosse esse país católico. E aí, a partir do estudo de nossas raízes, principalmente a importância que Portugal teve para a nossa fé. De modo que
na verdade era para ser um primeiro programa, apenas uma introdução. Nós tivemos que dividir a introdução em duas partes. Hoje é a segunda parte. Na vez passada nós falamos da primeira parte, as grandes navegações, os fatores que contribuíram para essas grandes navegações, que não foi, como se ensina hoje, a visão ideológica marxista, que foram puramente os fatores econômicos. Não, foram os fatores religiosos. Foi o ideal missionário de Portugal, o ideal cruzado de Portugal. Lembremos que nas velas das caravelas flamulava a cruz da Ordem de Cristo, essa ordem religiosa que foi a senhora de todos os territórios conquistados pelos portugueses. Primeiro, esses territórios pertenciam à Ordem de Cristo, depois que ao Reino de Portugal. Esses senhores se sentiam como cruzados. O objetivo principal era ter contato com os cristãos da Ásia. Então, o ideal religioso, o ideal missionário. Falamos de Dom Henrique, o navegador, que foi um dos principais nomes que contribuiu para esse progresso tecnológico naval. Dom Henrique, que morreu pobre, era um nobre, era duque, fez questão de deixar todos os seus bens à Ordem de Cristo, morreu endividado na pobreza, não desfrutava das glórias da corte, pelo contrário, estava empenhado nas navegações pela maior glória de Deus, para a salvação das almas. Vimos também, aqui para puxar, com perdão do Padre Luiz Virtuoso, que está aqui diocesano, mas como a rádio é dos franciscanos da Imaculada, para poder puxar a brasa para a sardinha dos filhos de São Francisco, vimos também como que os franciscanos foram os primeiros missionários que Portugal adotou para essa empreitada, depois os dominicanos e por fim os jesuítas, e o casamento por assim deu certo com os jesuítas. Vimos também a importância de Portugal no nosso processo de civilização, algo realmente providencial. Portugal era uma nação pequena, não havia o menor cabimento do ponto de vista capitalista para Portugal querer expandir seus limites. O território era suficiente para eles, não havia motivo, a terra era suficiente. Eles fazem realmente por um motivo maior, porque aquilo dispendia muitos gastos, não só do patrimônio financeiro, mas principalmente do que hoje se fala em administração, do patrimônio humano. Eram inúmeras pessoas que se perdiam, das pessoas que navegavam, menos de um terço voltavam, regressavam para os seus lares. As naus, na maioria das vezes, só serviam para uma viagem. Então era um gasto realmente estupendo, que na verdade dava mais lucro do ponto de vista financeiro. Dava menos lucro do ponto de vista financeiro, na verdade dava prejuízo. Mas o lucro era um lucro espiritual, era para a maior glória de Deus, um ideal cruzado. Não a nós, ó Senhor, a vós, porém, seja a glória. Era esse ideal de salvação das almas que movia o Império Português, não só os navegantes, mas toda a nação. Toda a nação estava empenhada nesse projeto. Os bispos colaboravam, os padres colaboravam, as mulheres colaboravam, as crianças colaboravam, todos colaboravam para animar aqueles nobres senhores que avançavam em alto mar, pelo bem, para a maior glória de Deus e pela salvação das almas. E isso, aqui é preciso frisar, isso que é o mais importante, a linha nevrálgica, por assim dizer, como a providência escolheu Portugal. Porque Deus sempre se serve dos instrumentos mais ineptos, mais inaptos possíveis. E Portugal, uma nação pequena, 1.200.000 habitantes aproximadamente, e, no entanto, essa nação pequena, essa nação minúscula, chegou a ter contato com 60% da população mundial. Estima-se que naquela época, século XIV, século XVI, haviam no mundo, no globo terrestre, aproximadamente 500 milhões de almas. Portugal teve contato aproximadamente com 60% dessas pessoas. Justamente uma nação pequena, uma nação minúscula, para que ficasse patente que era Deus que agia por meio desse instrumento.
Mas isso não só na análise subjetivista, histórica, análise pessoal. É uma análise da própria Santa Igreja Católica. Na encíclica Dum Diversas, na encíclica Romanus Pontifices, na encíclica Inter Cetera, fica patente, a Santa Igreja reconhece como Portugal era um instrumento de Deus. Tanto é que falamos no programa passado que o Papa da época, então, na encíclica Romanus Pontifices, me parece, diz que quem atrapalhasse os empreendimentos de Dom Henrique estaria excomungado, porque o empreendimento de Dom Henrique era o empreendimento desejado pela Santa Igreja. Ou seja, os ideais de Portugal não eram os ideais econômicos, os ideais capitalistas, como se querem fazer hoje. Era realmente os mesmos ideais da Santa Igreja, a maior glória de Deus e a salvação das almas. Esse era o objetivo da nação portuguesa. Pois é, interessante, né? E é sempre bom a gente estar recordando sobre isso, porque infelizmente os nossos livros de história contam o contrário. A sensação que você tem, eu enquanto professor, é que eu pego um livro de história e parece que eu nasci em outro mundo. Por exemplo, não tem condição. Você não consegue ver ligação nenhuma. Portugal é demonstrado como um país explorador, veio para cá só para roubar o nosso o ouro que tinha no Brasil, o pau-brasil, etc, etc, e massacrar os índios, né? E nós sabemos que não foi dessa forma. E é preciso que os ouvintes entendam que essa série de programas que será apresentado, é interessante você sempre prestar atenção, se possível, ouvir várias vezes, porque é de suma importância. Talvez você é responsável por estar passando isso para os seus filhos, que vão entrar numa escola e será contado o contrário. E seu filho entra numa escola católico e sai de lá, pelo menos, herege. Para não falar ateu. E mesmo para os que não têm filhos, para as senhoras que são avós, para os senhores que são tios, para os beatos, para os pequenos, para todos, sobretudo para os católicos, ninguém gosta que fale mal da sua mãe. Eu lembro, professor, quando eu era pequeno, que os meninos iam brigar. Então começava a briga, né? Seu vagabundo, seu sem vergonha, seu pilantra. E aí ficava um insuflando o outro, insuflando. Mas quando dizia, seu filho Duma, dependendo do que dissesse, se fosse seu filho Duma, o palavrão com P, o palavrão com E, rapaz, a briga mudava de figura. Aí realmente ia pra pancadaria, porque podia insultar a pessoa, mas nunca a mãe. Nunca a mãe. Verdade. E hoje o Brasil, que é uma nação filha de Portugal, nós não temos esse respeito para com a nossa mãe, com a nossa nação mãe, com a nação de Portugal. Torna-se necessário esse sentimento de gratidão. E aqui nós que somos católicos, precisamos ter um certo reconhecimento. É esse o objetivo da linha de hoje. Nós queremos apresentar a devoção mariana. É tão cara a nós a devoção à Nossa Senhora de Fátima aqui no Brasil, não? Pois bem, Nossa Senhora Aparecida também. Contudo, nós queremos hoje mostrar as raízes dessa devoção mariana aqui no Brasil. Bem, um dos pontos que eu gostaria de dizer é que a nossa padroeira, rainha e padroeira do Brasil, esse título é reconhecido oficialmente. Nós temos uma rainha, é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós temos o costume de dizer Nossa Senhora Aparecida, mas é preciso dizer o nome completo. No interior, eu sou uma pessoa do interior, quando pergunto o seu nome para as pessoas de mais idade, qual que é seu nome? Eu me chamo Antônio Menezes da Cunha Sobrinho. A pessoa diz o nome completo, não se limita a dizer me chamo Antônio. Disse o nome completo. Então nós também precisamos, é muito importante isso, porque mostra as nossas raízes. E quando nós falamos também o nome de Nossa Senhora Aparecida, o nome completo fica evidente essa raiz. O nome completo é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Por que Nossa Senhora da Conceição? Porque essa importância do Conceição. Há tantas senhoras chamadas Conceição até aqui. Quero recordar a senhora minha avó, Conceição Maria Cândida Francelino.
minha avó, que tem por nome de Conceição, a devoção a Nossa Senhora da Conceição. Bem, Conceição vem de concepção, né? Nossa Senhora que foi concebida sem pecado. Este é um dogma moderno, por assim dizer, proclamado pelo Papa Pio IX, e ensina-nos, o Padre Luiz Virtuoso é que vai fazer essa análise teológica mais fina. Nossa Senhora foi concebida sem pecado, foi preservada da mancha do pecado. Mas como que começou essa devoção, principalmente para os portugueses? Bem, desde muito tempo, desde o começo da nação portuguesa, já o primeiro rei, nós vamos estudar isso, lembrando que esse é apenas a introdução do programa, é a segunda parte da introdução, nós vamos estudar melhor as raízes históricas de Portugal. Desde o primeiro rei, Dom Alfonso consagra o seu reino a Nossa Senhora. Quando Dom Alfonso faz Portugal, a nação, aquele território de Lisboa, uma nação vassala do mosteiro de Claraval. Na época estava vivo o glorioso São Bernardo de Claraval. Portugal se torna vassalo de Nossa Senhora de Claraval, da Abadia de Claraval. Tanto é que todo ano tinha que se pagar uma quantia, o dízimo de Portugal, até a nação, antigamente até o país pagava dízimo. Fica aqui a dica pro senhor, não vai roubar de Deus. Tem gente que já sonega o Estado, não vai querer sonegar de Nosso Senhor também, nem de sua esposa, Santa Igreja. Até Portugal pagava o dízimo à Abadia de Claraval e a Nossa Senhora de Claraval. Então a devoção portuguesa, a devoção mariana, é uma devoção muito antiga, desde o começo da nação, já antes do começo da nação, da expulsão dos terríveis sarracenos. Muito bem, passado isso, pouco a pouco foi entrando, graças aos franciscanos, aqui é preciso depois dizer, a ação do beato João Danscoto. Eu ouvi uma vez um sacerdote dizer, não, a explicação de João Danscoto é muito fraca, muito fraca. Bendito seja Deus. É para a humilhação dos franciscanos, porque os franciscanos com a explicação tão fraca, tão humilde, olha que é um padre doutor daqui de Anápolis, competente, disse isso é uma explicação fraca. Bem, pois essa explicação fraca conseguiu ajudar a propagar a devoção a Nossa Senhora, de modo que a devoção crescesse e não a fama dos franciscanos, para conservar a humildade na ordem, e Nossa Senhora crescesse. Porque essa explicação fraca foi que levou adiante a devoção. E é interessante porque geralmente nas cidades em que os missionários eram franciscanos, sempre se tinha devoção a Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. E uma coisa aqui interessante, senhores, peguem a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Olhem para a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ela está serena, um pouco triste. Posso dizer, não está alegre, pelo menos não está evidente isso. Pegue Nossa Senhora das Graças, também não fica evidente a alegria. Pegue Nossa Senhora de Guadalupe, não fica evidente a alegria. Agora pegue Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Essa imagem moreninha, pegue essa imagem e olhe bem para o rosto de Nossa Senhora e os senhores vão ver um sorriso largo. No nosso país, Nossa Senhora sorri para nós. Nossa mãezinha, nossa rainha sorri para nós. É motivo de muita alegria. Às vezes os portugueses têm uma imagem maior, nossa imagem é pequenininha, mas a nossa imagem sorri para o seu povo. Isso é muito bom, porque nas famílias, principalmente no interior, quando o filho tem que pedir uma coisa, quando chega e a mãe está com a cara meia ruim, está com a cara meia fechada, é difícil de fazer o pedido, Mas quando você olha, a mãe está alegre, fica mais fácil fazer o pedido. Então, meus irmãos, não sejamos bocós, vamos aproveitar o sorriso de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque ela nos é favorável à nossa nação. E aqui uma coisa interessante, a devoção a Nossa Senhora da Conceição foi crescendo a tal ponto do rei Dom João IV, em 1646, tornou Nossa Senhora da Conceição
tutora de todo o Império Português. Ah, mas o Brasil foi descoberto. Nós vamos ver esse termo depois, historicamente, porque o programa está baseado na verdade, nos fatos históricos hoje. Não é só uma questão piedosa. Nós também queremos mostrar a verdade histórica, as análises históricas. Bem, o Brasil já tinha sido descoberto, entre aspas, em 1500. Tá, mas o fato é que o Brasil pertencia a Portugal. Portanto, também o Brasil foi consagrado a Nossa Senhora por Dom João IV. Tanto é que Dom João IV manda cunhar diversas moedas, em que no anverso da imagem estava Nossa Senhora da Conceição, sobre o globo, uma lua e tudo mais. Nossa Senhora que não tinha pecado nenhum. Ela é a tutora e protetora de Portugal e de todos os seus territórios. Tanto é que ela é considerada rainha de Portugal. Doravante, aqui um fato curioso importantíssimo. Doravante, nenhum rei ousava usar a coroa. No máximo, colocava a coroa num local próximo à sua direita, nas grandes cerimônias, porque seria uma usurpação. A verdadeira rainha de Portugal era Nossa Senhora da Conceição. E isso aqui é muito importante. Tanto é que no mesmo ano, em 1646, a Universidade de Coimbra torna-se obrigatório o juramento de defesa da Imaculada Conceição. O que isso significa? Qualquer estudante universitário que quisesse se formar tinha que fazer juramento de sangue da defesa da Imaculada Conceição. Bem, o que isso quer dizer? Juramento de sangue, ele teria que dar a própria vida na defesa da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição não era um dogma ainda, era uma especulação teológica, mas os estudantes universitários de Portugal, para poder colar em grau, tinham que defender essa verdade. Para poder colar grau, não, Nossa Senhora é imaculada desde a sua concepção. Se ela é imaculada desde a sua concepção, assim nós o defendemos. Como dizia o beato João Dan Scoto, assim podia a Deus, assim convinha, e portanto ele assim o fez. É conhecido como doutor sutil, de uma sutileza muito simples. Isso vamos deixar ao padre Luiz Virtuoso, compete mais a ele. O que eu estou achando interessante é que as faculdades parecem que é do Brasil atual. Você tem que defender o dogma para você formar. Sim, mas é outro dogma hoje, não? Na época, o Estado era confessional, então o dogma defendia-se a verdade, não? Hoje o Estado também é confessional, não? Mais para o lado do ateísmo do que para um verdadeiro laicismo, não? Se também existe verdadeiro laicismo. Então, defende-se justamente essa visão dogmática, o evolucionismo e tantas outras coisas. Mas bem, o fato é, todos tinham que defender essa verdade. Veja que Portugal é uma nação que defende a sua mãe. Tanto é que quais eram as nações que faziam isso? As duas nações que tinham padroado. No encontro passado, nós falávamos justamente sobre o padroado. A Santa Igreja confiava tanto nos reis, não que os reis fossem santos, não que a nação inteira fosse santa, mas a sociedade tinha um desejo à santidade. Então, a Santa Igreja, percebendo isso, confiava aos reis uma autoridade espiritual. O rei tinha permissão de criar dioceses, de investir bispos, de nomear bispos. É claro que tinha que ter o aval da Santa Sé, mas a Santa Sé confiava nessas duas nações. Os dois padroados foram o padroado de Portugal e o padroado de Espanha. Tanto é que a Espanha se destacou mais ainda na defesa da Imaculada Conceição, e durante muito tempo a Espanha teve o privilégio do azul litúrgico. Eu não sei como é que fica a questão com o Concílio Vaticano II, mas até antes do concílio, nenhum padre podia usar azul. Apenas o Santo Padre e os padres dos territórios da Espanha. Porque a Espanha se destacou
tanto na defesa da Imaculada Conceição que o Papa concedeu o privilégio do azul litúrgico só aos territórios espanhóis. Para nossa sorte, graças ao Tratado de Tordesilhas, um pedaço do Brasil era espanhol. Então, para não ter que expulsar uma parte, então metade do Brasil metade pode, metade não pode, como é que fica isso? Então vamos aplicar para todo mundo. Daí entrega para o país inteiro também, porque uma parte também tinha direito. Mas o fato é, as duas nações, Portugal e Espanha, se destacaram na defesa dessa verdade, na propagação dessa verdade. Nossa Senhora foi concebida sem pecado. O bom Deus não permitiu que a serpente maligna esfregasse a sua baba em nenhum momento em Nossa Senhora. Nossa Senhora não tem label, Nossa Senhora não tem mancha. O bom Deus a reservou toda para si. Se ele fez Eva toda pura, podia fazer também Maria toda pura. É claro que ela foi redimida por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar isso para o padre, não vou ficar entrando no território alheio. Mas o que eu quero dizer, senhores, é o seguinte: a devoção a Nossa Senhora é muito importante, porque é da terra de Maria, Portugal, que nasceu a terra da Santa Cruz, o Brasil. E o que bem ensina o cardeal João Neumann, hoje beato, João Neumann, cardeal João Neumann, ele escreveu uma vez numa carta: todo país que foi confiado aos cuidados de Deus, que rendia um culto de latria, parece que pouco a pouco foi perdendo a fé. Mas curiosamente, todos os países que foram confiados ao culto da Mãe de Deus, ao culto de hiperdulia, permaneceram na fé. E aí ele cita o exemplo. Veja duas situações: a República Tcheca, na época a Tchecoslováquia, e quer dizer, o exemplo cito eu agora: a República Tcheca e a Polônia. República Tcheca tem na capital Praga o famoso Menino Jesus de Praga. Menino Jesus, um culto de latria, compete a Deus. Polônia, Częstochowa, Nossa Senhora. Jasnagora, a devoção a Nossa Senhora. Muito bem, as duas nações passaram pelo terrível crivo do comunismo. As duas sofreram. Findado o comunismo, a República Tcheca se tornou ateia agnóstica e a Polônia permaneceu católica. Os senhores vão dizer: mas isso aqui você está dizendo um absurdo e tudo mais, você está dizendo que Deus, Nossa Senhora é mais do que Deus? Não, meu filho, eu só estou dizendo o seguinte: parece que o bom Deus quis assim. Não, vou lhe dizer, onde é que é o local que mais acontece milagre? Não é na Igreja Mundial do Valdomiro Santiago. O local que mais acontece milagres é no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Não é no Santuário do Divino Pai Eterno, não é em Paraílemonial do Sagrado Coração. Se você está achando ruim, vai discutir com o próprio Deus, porque foi o próprio Deus que quis honrar a mãe dele mais do que a ele mesmo. Porque eu só estou dizendo fatos. Como eu disse, se nós homens ficamos nervosos quando mexe com a nossa mãe, quanto mais não o próprio Deus. Lembremos que depois dos mandamentos que compete a Deus, dos 10 mandamentos, os 3 primeiros estão ligados diretamente a Deus. Depois os outros 7 estão ligados mais com a nossa relação com o próximo. O primeiro é honrar a Deus, honrar aos pais. Meu caro, os senhores acham que nosso Senhor Jesus Cristo não honraria a sua própria mãe? Pois é. Bem, o fato é, se o Brasil hoje é um país católico, agradeçamos a Nossa Senhora que conservou o país católico. São Francisco Xavier, grande missionário, conta: todo local em que ele evangelizou, lá na Índia, Índia, Japão, ele queria entrar na China, mas não conseguiu, ele colocava um cruzeiro. E ele cita uma experiência curiosa: todo local em que eu plantava um cruzeiro, onde eu não coloquei embaixo uma imagem de Nossa Senhora, geralmente os habitantes acabavam por derrubar o cruzeiro e perder a fé. Mas todo local em que eu plantei um cruzeiro e aos pés do cruzeiro eu deixei uma imagem de Nossa Senhora, esses locais perseveraram na fé. Nossa Senhora foi confiada pelo próprio Deus,
nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, confiou-a como nossa mãe para zelar de nós como ela zelou do próprio Deus. Sim, uma frase que o Freire está colocando para a gente aqui de São Bernardo, gostaria que o senhor lesse, porque eu não consigo ler de longe. O glorioso São Bernardo de Claraval vai dizer, Deus concede tudo por Maria, quando, quanto e como ela quer. Novamente, Deus concede tudo por Maria, quando, quanto e como ela quer. Lembrando que São Bernardo de Claraval é doutor da igreja, não é nenhum peixe pequeno, nenhum teólogo, é doutor da Santa Igreja. Sua doutrina é pura e é um luminar para a Santa Igreja. Porque a partir disso nós chegamos até na mediação, mas isso vamos deixar para um outro momento. Agora o dogma, a verdade, é justamente a Imaculada Conceição, doutor melífluo da Santa Igreja. Tá. Deixa eu lhe falar uma coisa, ou fazer uma pergunta, né? Então quer dizer que os portugueses já tinham enraizado na sua fé esse culto à Nossa Senhora da Conceição, né? Justo. Então logo, seus filhos adotivos teriam também esse culto. Sim. Por isso que Nossa Senhora Aparecida, quando encontrada a imagem, eles dizem, mas que imagem é? Bem, é de Nossa Senhora da Conceição, que apareceu no Rio Parnaíba. Então, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E aí, veja, essa devoção, meus irmãos, a Nossa Senhora. Aqui eu gostaria de contar um episódio interessante da minha cidade. Toda cidade pequena costuma ter a Vila da Palha, não? Um local mais pobre, as pessoas são mais carentes e tudo mais. E um dia tem a senhora lá em Campo Norte, a senhora Pumboca. A dona Pumboca estava lá na casinha dela, chegou um pastor protestante. E aí chegou lá na casa dela e começou, né? Pessoinha simples. Esse negócio, vocês adoram esses pelotos de barro, essas imagens, isso são pelotos de barro e tudo mais. E a dona Pumboca, uma pessoa simples, que está escrito na Bíblia que isso é adoração de imagem. Tudo isso é mentira, o Padre Luiz Virtuoso vai poder falar sobre isso. Vocês estão adorando imagem e tudo mais, aquilo, aquilo outro, e vocês são idólatras. Ela é verdade. Aí ele passou, foi falando, é que a pessoa simples, baixa a cabeça, pois é. Até que por fim, o pastor pensou, já consegui essa aqui já está no meu rebanho. E aí, pois é, dona Pumboca, agora, para poder concretizar, eu vou pegar as imagens e vou quebrar tudo, para poder liberar a senhora dos ídolos. Ela foi e disse, o senhor quebra minhas imagens que eu quebro a vassoura no seu pescoço, rapaz. Ia quebrar a Nossa Senhora. Eu disse, vai quebrar minha Nossa Senhora Aparecida? Eu não vou deixar. A minha mãe não. Esse povo simples que não tem muito estudo, mas tem aquilo que São Clemente Hofbauer vai dizer, o nariz católico. Não sabe contradizer, não sabe argumentar contra, mas sabe que o que faz não é errado. Sabe que é permitido o uso de imagens no culto. Justamente porque são como que retratos, como que janelas do céu, em que Nossa Senhora olha para nós aqui na terra e nós olhamos para Nossa Senhora no céu. Essas imagens são como que janelas. Mas o que importa aqui, meus caros, é o seguinte: esse povo tem uma graça de Deus, concedida por Deus sim, mas por meio de Nossa Senhora. Se tudo, como diz São Bernardo de Claraval, vem por meio de Nossa Senhora, tudo que Deus nos concede, um dos dons que Deus nos concede é o dom da fé. A fé católica hoje tão atacada, tão perseguida, tão machucada nos nossos tempos, na crise porque passa a Santa Igreja. Mas se nós queremos crescer na fé, peçamos a Nossa Senhora, porque ela pode nos dar essa fé e pode nos dar na medida em que ela quiser. E acredite, uma mãe, quando é na hora do almoço, ela nunca coloca pro filho o pé. Engraçado que mãe sempre gosta de comer o pescoço, o pé, as costelas, mas pro filho ela coloca o peito, coloca a coxa, coloca a moela, coloca o figo, coloca o coração, as melhores partes pro filho. Meus irmãos, acreditemos,
Nossa Senhora vai nos dar a fé, a verdadeira e genuína fé católica, e não vai dar uma medida pouca, uma medida pequena, uma medida parca. Vai nos dar uma medida larga, bem calcada, cheia, transbordante da verdadeira fé. A fé que ela teve, a fé corajosa que nos anima a empreender e a prosseguir sem hesitação grandes coisas por Deus e pela salvação do próximo, que é como ensina a oração final da Legião de Maria. Uma oração muito bonita que depois o leitor, se quiser, procure. Mas eu vou aqui recitar para os senhores. A Legião de Maria tem uma oração muito bonita no final. Concedei-nos, Senhor, a nós que militamos sob o estandarte da Virgem, aquela plenitude de fé em vós e de confiança em Maria, que nos assegure a conquista do mundo. Dai-nos uma fé firme e inabalável como a rocha, que nos conserve calmos e resolutos no meio das cruzes, trabalhos e decepções da vida. Uma fé corajosa, que nos anime a empreender e a prosseguir sem hesitação grandes coisas por Deus e pela salvação do próximo. Uma fé que seja a coluna de fogo da nossa legião, que nos guie avante unidos para acenderem todos a chama do amor divino, a iluminar os que estão nas trevas e sombras da morte, a animar os indecisos, restituir a vida aos mortos no pecado e nos dirige os passos no caminho da paz. De forma que, terminada a batalha da vida, a nossa legião possa reunir-se sem uma só perda no reino de vosso amor e glória. Amém. Bem, pois é justamente essa fé que nós pedimos a Deus e nós temos garantia de que vamos receber por meio de Nossa Senhora, porque ela é uma mãe bem generosa. E é interessante, né? Porque é dada uma promessa a Portugal que a fé não ia ser abalada, né? E Portugal seria esse sinônimo de fé, de renovação de fé para o mundo, né? Engraçado. E nós pegamos isso então. Sim, porque se foi prometido para Portugal e Portugal é a nação mãe, o Brasil, que é a nação filha, também tem direito, porque o que pertence ao pai também pertence ao filho, não? Então, por direito de herança, nós podemos reclamar com Nosso Senhor. Jesus, se o Senhor prometeu para Portugal, o Brasil também tem que ter sua parte, então a fé tem que ser conservada aqui no Brasil também, como disse Nossa Senhora na mensagem no Segredo de Fátima, a irmã Lúcia diz, né? Em Portugal se conservará o dogma de fé, o dogma da fé, o dogma da fé. Se em Portugal nós pedimos a Nossa Senhora que se lembrou de Portugal, também lembre também da nação filha, o Brasil. Mas agora eu já falei demais, vamos deixar o especialista, o comentarista teológico, Padre Luiz Virtuoso, para poder destrinchar mais sobre esse assunto. É notório que nossa fé ela está bem fundamentada em documentos, em tradições finíssimas. Podemos dizer que desde a eternidade, Deus determinou que o seu Filho seria manifestado na carne. E essa profecia, esta promessa se concretizou graças ao coração imaculado de Maria, porque como que o Filho ia tomar um corpo, como é que ele se manifestaria como homem, se não fosse um decreto eterno de Deus, que ao determinar que o seu Filho se encarnasse, também determinou que a sua mãe fosse sua mãe. Não é? E se ela tivesse uma mancha, aquela mínima mancha, tal a ligação do ser do filho com o ser da mãe, essa mancha também implicaria em algumas consequências para o filho. E não teria cabimento Deus se manifestar aqui na carne e ter uma mancha, e essa mancha é justamente a mancha do pecado, e tornaria o Deus submisso ao diabo. Isso já ia um contrassenso tremendo. E nós estamos então confiantes que Jesus é Deus, Jesus se manifestou, se encarnou pela obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E depois a evolução dos fatos comprovam que realmente a Virgem Maria é uma pessoa uma alma excelente, já predestinada para ser a mãe, uma vez que ela tendo a ligação direta com o Pai Eterno, sendo mãe do Filho Eterno e sendo esposa do Espírito Santo Eterno, ela teve a Santíssima Trindade em grau máximo. A Virgem Maria é obra-prima de Deus. Nenhuma criatura pode se igualar a ela, muito mais do que os anjos e tudo mais. Bom, como
Deus quer se manifestar na carne, então ele se manifesta através da Virgem Maria. Quer dizer que o corpo de Jesus foi formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. O sangue de Cristo derramado na cruz foi também formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Portanto, aqueles que rebaixam a Virgem Maria, rebaixam também a Jesus, porque uma vez que Jesus tem toda a plenitude da divindade, e rebaixando a sua mãe, obviamente que o filho também será rebaixado. Todas as pessoas que falam ou diminuem a glória de Maria, a glória que o Deus mesmo determinou que ela tivesse, eles também ofendem a Deus, porque foi Deus que a escolheu. Nós encontramos essa raiz na Sagrada Escritura, e essa raiz é manifestada através da igreja. Então a igreja é ao mesmo tempo espiritual, porque vem de Deus, é a Santíssima Fé, como diz São Judas, e ela é fisicamente manifestada. Então nós, para servirmos a Deus, temos que manifestar também o amor ao próximo, não é? Que é uma coisa mais concreta. E essa evolução da devoção a Nossa Senhora através de Portugal, ela é interessante porque a imagem de Nossa Senhora da Esperança estava na caravana do nosso descobridor, Pedro Álvares Cabral. A Ordem de Cristo, que levantou a bandeira de Cristo, primeira vez aqui no nosso solo pátrio. Um país que tem como símbolo, né, uma missa, né, na hora do seu descobrimento, um país que tem no céu o Cruzeiro do Sul, que ilumina a nossa pátria, para nós deve ser um símbolo mais do que suficiente. E quando a Nossa Senhora, nós dizemos a imagem, né? Quem fez a primeira imagem de barro no mundo foi o próprio Deus, que fez o homem à sua imagem e semelhança. E nós não podemos negar que foi também Deus que mandou fazer os bezerros, os querubins em cima da Arca da Aliança, né? Êxodo 25, 18. E também essa Arca da Aliança era visível a imagem de 2 anjos de ouro. E Josué prostrou-se diante dos anjos de ouro da Arca da Aliança, ele e os anciãos de Israel, colocando pó nas suas cabeças, do meio-dia até as 6 horas da tarde. Capítulo 7, versículo 6 de Josué, aliás. Pois bem, então a imagem não é proibida, uma vez que o próprio Jesus, quando morreu, ele foi embrulhado num lençol. E quando ele ressuscitou, deixou gravada a sua imagem no Santo Sudário. Né? Muitas vezes esse Santo Sudário manifestou milagres divinos, e isso aí ninguém pode negar. Né? Está escrito na Sagrada Escritura, e esse Santo Sudário tem uma prova histórica que se encontra guardada lá em Turim, na Itália. A Virgem de Guadalupe também, ela tinha, né, um índio, ele embrulhou as rosas na sua roupa, na sua veste, e entregou ao bispo Dom Zumárraga, né, no México. E a hora que ele abriu o manto, não tinha flor, tinha uma imagem de Nossa Senhora gravada na sua roupa, que é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Né? E essa imagem, esse nome Guadalupe já vem da Espanha, que significa aquela que esmagou a cabeça da serpente. Então, nós encontramos na imagem de Guadalupe um grande milagre. Ela converteu 10 milhões de pessoas. Já manifestou lágrima quando o México aprovou a lei do aborto. Aquela imagem de Nossa Senhora de Guadalupe apresentou-se com um bebê dentro do seu ventre, uma imagem e que foi iluminada. E tem vários e vários sinais que esta imagem é aprovada por Deus. Né? Então, se alguma pessoa fala contra a imagem, tem que falar contra Jesus. Jesus também tem um corpo e ele é imagem do Deus invisível. Então, o próprio Jesus é uma imagem. Como é que nós vamos dizer? Jesus é a imagem do Deus invisível, Colossenses 2,15, 1,15, aliás. E 2 Coríntios 4,4, né? Diz assim, ele é a imagem de Deus. Então ninguém pode ser contra a imagem, porque Deus quis, Deus fez. O que Deus não quer que nós sejamos idólatra. O que quer dizer idólatra? Adorador, tem o Deus verdadeiro e tem o Deus falso. O verdadeiro está no centro. A periferia, tudo que se houver outro Deus, seria um Deus falso. Né?
Então o nosso Deus é o Deus puro, eterno, Criador do céu e da terra. Se fez carne no seio da Virgem Maria. É o Filho de Deus, realmente ele é o Filho de Deus. E realizou a redenção da humanidade, né? A redenção que é suficiente para todos, mas só é eficiente naquele que tem as disposições interiores para receber essa salvação. Eu quero ser salvo, mas eu não quero converter, eu não quero praticar as virtudes, eu não quero participar dos sacramentos, então impede a redenção de se tornar eficaz naquela alma. E Deus quer que todos se salvem, mas as pessoas não querem todos ir para o bom caminho, né? O caminho mais árduo e difícil do céu. Agora, nós encontramos na nossa história a figura da Nossa Senhora Aparecida. De diversos modos, ela é a padroeira do Brasil, mas ela já tem essas raízes em Portugal, porque Portugal é uma nação católica, uma nação santa, e Deus a escolheu. Se houver alguns desvios, esses basicamente compreensíveis, porque os homens não acertam tudo, né? Mas a vontade de Deus é o fator predominante. Essa história santa, aquele desejo santo de Portugal, realizar a evangelização da nossa pátria, criou uma família católica, onde é notório. Nós aceitamos todos os países, né? Todas as nações, todas as raças aqui, elas não encontram oposição. Se alguma pessoa acusa a destruição dos índios, outros já se vangloriam, porque mais ou menos 80% da população brasileira, eles têm o costume de dizer: meu pai era índio, minha mãe foi caçada no laço, meus ancestrais eram índios. É muito comum encontrar pessoas que se vangloriam da sua origem indígena. Quer dizer que o índio no Brasil não foi dizimado, ele foi miscigenado, foi incorporado à raça. Não tem diferença entre índio e brasileiro, não é? E até hoje eles convivem, estão vivos aí, ninguém destruiu o índio, não como foi nos outros países. Então nós temos essa alegria, essa graça de receber ainda da história o testemunho de um senso religioso invejável, porque o índio no Brasil, se eles foram destruídos, foi por interesses de pessoas que absolutamente não tinham nada daquelas intenções de Portugal, né? São aventureiros que se infiltravam e alguns erros eles cometeram. Porém, a ideia central era de evangelizar o Brasil. O Brasil chamava Terra de Santa Cruz, que não chamava Brasil, né? O Brasil é Terra de Jesus. Esse é o nome dado por Portugal. Se os comerciantes quiserem mudar para Brasil, a culpa não foi de Portugal, foi uma impressão que ficou aí por causa desses interesses econômicos. Mas o que mais nos toca nesse momento é que o Brasil, ele tem como símbolo essa ideia de que a Nossa Senhora, que a religião católica proporcionou a civilização brasileira. Você pode notar no hino nacional brasileiro: Brasil de amor eterno seja símbolo. O Brasil não é símbolo de carnaval, o Brasil não é símbolo de futebol, o Brasil é símbolo do amor eterno. Então, está gravado no nosso hino a missão que o brasileiro deve cumprir. No dia do julgamento final, Jesus vai perguntar, né? Vocês foram um símbolo do amor eterno? Não, então, ide maldito para o fogo eterno. Né? É uma coisa assim, muito simples de se concluir, não é mesmo? Bom, o que mais penetra no coração do brasileiro é a figura da Virgem Maria. Ela é nossa mãe, né? Então, uma pessoa que não era católico disse: eu jamais teria essa mulher por mãe. Então eu perguntei: você conhece aquela passagem que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E apontando disse, aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe e é meu irmão. Então você quer ser irmão de Jesus ou irmã? Então faça a vontade de Deus. E se você for irmão de Jesus, o irmão não tem que ter a mesma mãe? Então, você tendo irmão de Jesus por irmão, tem que ter Maria por mãe. E se você
não quer Maria por mãe, como é que você vai ficar com o pai de Jesus, hein? Aí vai ficar mais complicado ainda. E se você não quer Maria por mãe, então você vai ter o diabo por pai. E isso é uma conclusão do São Luís Guion de Montfort. Então nós devemos ser claro, a nossa fé não exige discussão de nada, é só uma questão de viver esse amor, né? Viver essa acolhida de todos os pecadores e transformar, né? Como dizia aquela profecia de Roma, quando vier o Messias, ele vai transformar uma civilização de ferro numa civilização de ouro. Nós somos essa civilização de ouro e nós não podemos fugir do nosso destino. E a finalidade do nosso programa é mostrar justamente as raízes históricas, né? O Brasil foi descoberto por Portugal, graças a Deus, e aonde os outros países que não foram descobertos por uma nação cristã, eles brigam só porque o outro não é a cor da pele, a pele não é da mesma cor, um quer brigar com o outro por causa disso. O Brasil é o contrário. Se vê gente aí, preto casado com branco, branco casado com preto, índio e americano e europeu, e todo mundo se mistura. Aqui no Brasil não tem esse negócio de dizer que nós temos uma predileção de Deus. Não, todos nós somos filhos, né? Aqui não tem preto, nem branco, nem pobre, nem rico, como diz a carta aos Colossenses, né? Nós todos somos filhos, não temos esse negócio de discutir condição social nem raça. Somos filhos, então todos somos irmãos. O nosso pai é o mesmo. É muito fácil de amar o próximo aqui no Brasil. Façamos esse exercício, que é a ordem do nosso mestre. E agora eu sou muito grato, né, de poder assim, conversar sobre esse tema tão interessante, e justamente porque uma coisa que é necessário esclarecer é a palavra descobrir. Por que fala que Portugal descobriu o Brasil? O Brasil chegou em 1500 com o Portugal chegou no Brasil em 1500 com as caravelas. Foi escrita uma carta ao rei de Portugal por Pero Vaz e Caminha. Essa carta foi recolhida pelo rei e ele teve que reunir todas as nações da Europa da época, a Bretanha, a França, a Germânia, todas aquelas nações, a Suíça, e fizeram um encontro. E todas as nações deviam tomar conhecimento que Portugal tinha aquela carta. E Portugal, tendo de posse dessa carta, todas as nações deveriam assinar e concordar que Portugal era o dono daquela terra. E só depois, e pode observar que o Brasil foi descoberto em 1500, mas a primeira civilização, a primeira esquadra colonizadora, a primeira viagem colonizadora, que mandou colonos para morar aqui no Brasil, foi em 1530. Só depois que as nações tiveram consentimento. Portugal é o dono, então a palavra descoberta não é o mesmo sentido que nós temos hoje. Descobrir, naquela época, invencio em latim, ela significava o reconhecimento de Portugal e de todas as nações, que todas as nações respeitariam a descoberta que Portugal fez. Então ele podia implantar o idioma e os costumes de Portugal só depois da aprovação das outras nações. Não foi assim por imposição. Agora eles querem falar que Portugal não descobriu o Brasil. No sentido moderno, né, você não descobriu o Brasil, mas... Né, então quem descobriu a roda também não descobriu a roda, né, porque a roda já está num tronco de árvore. Então é muito fácil de desmoralizar a fé católica, mas isso é um acordo que foi muito bem respeitado. E Portugal tinha deu o nome ao Brasil de Terra de Santa Cruz. E depois Terra de Vera Cruz foi a primeira, né? Vera Cruz, verdadeira cruz. Depois Terra de Santa Cruz, e eles quiseram mudar aí por conta própria, mas aí também Portugal sofreu muitos ataques, né? E aí a história vai se desenvolvendo e todo mundo pode pesquisar melhor. Então vamos ficar com essa alegria de ter Portugal como tendo implantado o idioma e também implantado a religião. E graças a essa religião benigna,
é que nós podemos se defender de tantos e tantos perigos. E agora, quando a nação se encontra ameaçada por tantos e outros males, que é muito fácil de constatar, vamos agora invocar a Nossa Senhora e vamos ter a alegria de ver ela esmagar a cabeça dos inimigos. Eu tenho essa convicção que tudo isso que aconteceu foi uma providência de Deus, e nós vamos cumprir essa vontade de Deus, fazer o nome de Cristo. Se Jesus não é bem conhecido no mundo, é porque Nossa Senhora não é suficientemente amada. Verdade. Que responsabilidade nossa, né, enquanto filho de Portugal, espalhar esse amor, né, que já está gravado, né, cravado, acho que é melhor, no nosso hino, né, que possamos realmente ver isso. A verdade é que o filho que reconhece a mãe, ele é amoroso. O filho de pai, ele já é mais rancoroso, né? Nós vemos isso pelos nossos irmãos, irmãos os separados, né? Vou falar irmão por educação, protestantes, né? Como são rancorosos, como são, enfim, né? Quando você vê um católico, não importa, né? Se ele é do apostolado de oração, não importa se ele tem uma mansão ou se ele tem um casebre, ele sempre está sorrindo e sempre à disposição de dar uma água, o alimento, a sua própria túnica e roupa, né? Ele não está preso a essas questões, porque a mãe foi assim. Eu fico imaginando, o professor Sérgio colocou uma vez aqui, isso me marcou muito, né? Ele falou o seguinte: Nossa Senhora e São José receberam ouro, mirra e incenso. Ouro. O que ela fez com esse dinheiro? O que ela fez? Desculpa, o que ela fez com esse ouro? No caminho voltando para a casa dela, foi distribuindo aos pobres. Poderia ter ficado com ouro. Poderia ter construído um palácio. Poderia dar uma vida excelente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela é uma pessoa simples. Simples, 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 né? Por isso que quando o Senhor fala que tem erro com tu, mulher, ele está referindo àquela que trouxe a salvação, né? E as pessoas não entendem isso. Acham que é um desrespeito de nosso Senhor Jesus Cristo para com a mãe. Não. Ele está recordando aquilo que está em Gênesis, né? Eu colocarei inimizade entre ti e a serpente, né? Então existe duas pessoas hoje. Aquilo que São Luís falou, né? Ou segue os filhos, né? Que vai realmente respeitar a mãe de Deus, ou você faz seguir o capeta. Aí a escolha é sua. Bem, mas só para poder concluir, professor, a respeito ainda do que eu falei, da defesa dos universitários, ela só foi até 1940. Os universitários da Faculdade de Coimbra ainda eram obrigados a fazerem um juramento de defesa da Imaculada Conceição. Lamentavelmente, Portugal também caiu com o liberalismo, não as nações. Mas uma coisinha que eu gostaria só de deixar aqui: nosso povo tem o costume dos repentes. E isso, os versinhos, gostaria de citar um muito bonitinho, também uma jaculatória que veio de Portugal e que é necessário que nós também tenhamos isso em mente durante o dia recitar. 2, na verdade. O primeiro diz o seguinte: no seio da Virgem pura encarnou-se a divina graça, como entrou, saiu dela, como o sol pela vidraça. Novamente: no seio da Virgem pura encarnou-se a divina graça, como entrou, saiu dela, como o sol pela vidraça. Dá até para tentar colocar o sotaque português, né? Porque é engraçado. E uma jaculatória muito bonito: bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do sagrado ventre da Puríssima Virgem Santa Maria. Veja que os repentes, os versos que as pessoas faziam antigamente, eram versos carregados de piedade, de devoção e de amor para Deus. Hoje as pessoas usam esses repentes para ficar fazendo funk, para ficar fazendo rap e tudo mais. Usam a inteligência para o mal, enquanto que antigamente usavam para o bem, para uma devoção. Mas tudo isso por causa que o regime político, era o regime da cristandade, não favorecia a religião. Mas agora, meus caros, já vamos para o fim do nosso programa, né? A perfeita alegria, e queremos, né, já que tivemos essa graça, essa providência de Deus de ter o Padre conosco, gostaríamos que ele desse a bênção final, né, porque é muito importante para nós isso aqui, para o programa, né, principalmente. Não esqueça, gente, de poder
colaborar, ajudar esse programa. A rádio está transformando, passando para a FM, e é um custo muito caro. Para que outras pessoas não venham querer e financiar e querer depois tomar conta da rádio, manipular, e que ela tenha esse papel brilhante de você ter sua liberdade, de verdadeira liberdade de expressão, que é a fé católica. Ajude, contribui, mesmo se for uma esmola, ajude, tá? Vamos terminar o programa agora. Muito obrigado por ter nos ouvido até agora. Lembrando que esse programa será repetido no sábado, dia 19, à par da manhã, o programa A Perfeita Alegria. Tenham todos uma santa tarde, né? Ou uma santa manhã, se for no sábado. Então, Ave Maria, fiquem com Deus e Nossa Senhora, e agora a bênção do Padre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Protegei, Senhor, esses vossos servos, que esperam em vós, meu Deus. Senhor, enviai socorro, de Sião protegei-os. Sede para eles uma fortaleza invencível, um refúgio contra o inimigo. Nenhum mal lhes faça o inimigo, nenhum dano lhes cause o demônio. Pela intercessão do coração imaculado de Maria, onde todos os ouvintes dessa estação de suas famílias estão encerrados com grande amor, pela intercessão do glorioso São José, esposo da Virgem Maria, São Pedro, o primeiro Papa, São Paulo, o apóstolo das nações, todos os anjos e santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e sua bênção permaneça convosco para sempre, e que as vossas vidas sejam protegidas pelos santos anjos que perpetuamente servem a Deus no céu. Amém.